Eu não sei se todos sabem, têm conhecimento, mas eu, há uns 4 anos mais ou menos, eu ministro um assunto na Escola de Ministérios que se chama Comunhão com Deus. E nesse assunto eu abordo vários outros assuntos e um deles eu falo sobre o relacionamento de intimidade com Deus. E nesse relacionamento de intimidade, uma das coisas que eu abordo é que não existe um relacionamento se as partes não estiverem envolvidas, né? Se as partes que estão nesse relacionamento não estiverem participando de tudo isso. E eu quero que isso que eu falei agora você pegue e guarde no seu coração, porque até o fim da ministração eu creio que isso vai fazer muito sentido, tá? Mas eu quero que você guarde aí, porque agora eu quero orar, então fecha o olhinho, tá? Comece a glorificar o Senhor no seu coração, comece a atrair a presença dEle, vamos ser gratos a Ele nessa noite, porque realmente é tão especial estarmos aqui todos juntos para conhecer mais dEle, para ter o toque dEle. Então, Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, muito obrigado. Nós temos a sensação em nossos corações de que o Senhor tem movido grandes coisas e em cada detalhe do que aconteceu até agora existe um motivo, existe um expressar da Tua vontade e cremos que o Senhor vai fazer em cada tempo, em cada instante nessa ministração, que a Tua vontade ela se cumpra plenamente. E eu quero ser um instrumento usado para contribuir nisso, eu quero que a Tua igreja esteja sensível a isso. Então, vem e ministra aos nossos corações, eu entrego tudo a Ti. Desde já eu quero dizer que toda essa ministração, essa pregação, ela pertence a Ti, não a mim, mas pertence a Ti. E eu quero que Teu Espírito Santo me ajude nesse momento, eu me declaro dependente da Tua presença, de Ti nesse instante, para que tudo que o Senhor sonhou aconteça nessa noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, pessoal, essa ministração ela nasceu porque eu comecei a analisar um momento que eu estou vivendo na minha vida muito pontual. Não querendo expor muito, mas eu tenho vivido um tempo onde eu preciso que muitas portas elas sejam fechadas e muitas portas elas sejam abertas. De repente, falar muitas é exagero, mas eu preciso que portas sejam fechadas e preciso que portas sejam abertas na minha vida. E essa história de fechar uma porta, abrir outra porta, ela vai nos levando para um lugar de mudanças. É inevitável quando a gente fala disso, eu preciso de portas abertas, a gente está entrando num lugar que nós desconhecemos até o momento, então foi necessário mudança nas nossas vidas. E eu confesso para vocês que eu não sou amigável com mudança, tá? Eu tenho preguiça da mudança. É complicado isso, porque a mudança exige muita coisa de ti, ela exige posicionamento, ela exige um comprometimento, ela exige fé, ela exige um bocado de coisas que tu precisa ter, que tu precisa te comportar, e daí eu já fico apreensível, mas nos últimos anos o que eu mais tenho vivido é mudança. Então eu já devia ter aprendido com isso. Mas, sei lá, da minha personalidade, viver mudanças é algo um pouco complicado para mim, mas estou disposto a isso. E no meio de todas essas mudanças que eu estou precisando levar e viver, já digo que eu não estou pregando hoje sobre mudanças, tá? Não é isso que eu quero conversar. Mas diante de tudo isso, diante desses posicionamentos que eu preciso tomar, eu olho para a minha realidade, o meu relacionamento com Deus, e Ele aponta comportamentos, posicionamentos meus que precisam ser mudados também e que eu preciso entender. Mudança é um lugar muito especial onde Deus vem e te ensina um monte de coisa. Nesse lugar onde a gente precisa ter fé, onde a gente precisa se posicionar, é o momento onde o Espírito Santo vem e ele começa a trabalhar um monte de coisa dentro do nosso coração que até ontem não foi necessário, ou que até ontem a gente não deu atenção. Então isso que tem acontecido comigo, eu tenho vivido um tempo onde eu começo a compreender que algumas práticas minhas não têm contribuído para que eu tenha um tempo de mudança saudável. E daí ele me sinaliza isso, e daí eu olho para a igreja e digo, eu vou compartilhar isso com eles também, porque nós aqui estamos vivendo um tempo de mudanças, né? Todos nós estamos juntos nessa, né? O Projeto Casa Nova, vivendo essa experiência aí que de repente muitos já viveram, mas muitos não viveram, mas a gente está junto nesse barco, então eu creio que isso vai ajudar muito você. Amém? Você crê também? Estamos juntos?
Pessoal, hoje quando a gente estava orando ali em cima do altar, antes de começar o culto, eu tenho aquela, sabe quando tem aquela sensação de que cada detalhe do que está acontecendo naquele dia está contribuindo para algo maior? Sabe, quando o Espírito Santo já começou a mover tanta coisa ao nosso redor, que ele vai vir e vai fazer algo grandioso. Eu tenho essa sensação hoje, eu não sei se alguém compartilha dela comigo, mas eu tenho essa sensação. Então eu quero convidar você a se jogar nesse rio, tá? Nisso que o Espírito Santo ele tem fluído nessa noite, porque eu acredito que quando ele começa a expressar esse tipo de coisa ao nosso coração, aí tem. E aquilo que vem dele a gente quer experimentar com certeza, tá? Então, quero te convidar a se jogar nesse rio e fique à vontade que nós somos livres na presença dele. Mas a igreja já viveu muita mudança também, não é só eu que tenho vivido isso, mas a igreja já viveu demais esse tipo de coisa. E é engraçado que ao longo dos anos nós começamos a ver algumas coisas que ontem nós vimos de uma maneira e hoje a gente vê de uma forma diferente. Quando eu me converti, brevemente eu já me tornei parte de uma equipe de louvor. Eu comecei a fazer parte do ministério de louvor na igreja. Então eu ouvia muito as pessoas que faziam tempo a mais tempo que eu, faziam parte há mais tempo que eu, falar sobre uma revolução que eles viveram no ministério de louvor, que eles tiveram que pagar um preço muito grande. O que acontecia? Eles falavam que, cara, quando a gente decidiu colocar baixo, bateria e guitarra no ministério de louvor, tu não tem ideia do que a gente sofreu com isso. Porque as pessoas falavam, nossa, vocês estão colocando instrumentos mundanos em cima do altar que é do Senhor, vocês estão manchando com isso. E claro, eu não vivi essa época, quando eu cheguei já era cheio de instrumentos e tal, mas eles disseram que quando eles tiveram que tomar essa coragem, ter essa coragem e mudar essa realidade ali do louvor, eles sofreram muito, tanto na igreja local, quanto nas igrejas que eram parceiras, pessoas deixaram de andar com eles, porque era errado aquilo, era feio, não era certo eles terem esse tipo de instrumento compondo, né, a estrutura do louvor. E hoje, gente, quando guitarristas, baixistas e bateristas falam comigo, Rafão, quero fazer parte, eu quase choro. Eu me alegro porque para mim isso é muito normal, isso é muito bom e a gente gosta disso. A gente gosta de ver uma ministração de louvor onde os instrumentos todos estão ajudando naquela ministração, não que eles sejam essenciais, mas eles também não são desvalorizados, eles têm um valor muito importante. O que acontece é que ontem era horrível, ontem era abominável e hoje é tranquilo. Hoje é normal para a gente. E isso é engraçado, gente, como a gente vê as coisas de forma diferente ao longo dos anos. Ontem a gente achava isso terrível, hoje a gente ama quando isso acontece. Outra coisa que há um breve tempo atrás era muito falado, eram as Bíblias em smartphones. Como falava sobre isso e ainda hoje muitos falam, nossa, é errado, a Bíblia tem que ser a Bíblia, o físico ali, papel e tal, o smartphone não é Bíblia. Eu acho que muitos ainda pensam nisso, eu não quero levantar uma bandeirinha aqui dizendo que é bobagem, nada disso, mas muitas pessoas hoje já pensam diferente, diz, cara, a Bíblia é a Bíblia onde ela estiver. Se você pegar o smartphone e olhar a palavra de Deus, ela vai ter o mesmo efeito na sua vida do que você pegar papel ali e ler, ela vai ter efeito porque a palavra ela é poderosa. Então nós vamos mudando a nossa mentalidade ao longo dos anos. Mas vocês concordam comigo que nesse percurso nós temos muita dificuldade de nos adaptar a algumas coisas e a gente acaba se quebrando demais. Até a gente chegar no fim, no resultado, quando o Espírito Santo vem e nos convence de que, pessoal, olha só, nem tudo aí que vocês estão vendo é terrível. Deixa eu conversar com vocês de que ontem vocês não eram acostumados a conviver com isso, mas hoje eu quero ensinar como isso não fere em nada os meus princípios. Daí a gente vai aprender, nossa, é verdade, é tranquilo ter tais instrumentos no altar, é tranquilo pegar o smartphone e ler a palavra de Deus, isso não vai ferir os princípios de Deus. E a gente vai aprendendo algumas coisas, porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai ministrando o nosso coração. Quando eu começo a pensar isso, eu começo a pensar nas mudanças que eu vivo na minha vida. Naquilo que o Espírito Santo tem feito na minha vida e ele tem me chamado e me encorajado a viver. E nesse processo e nessa jornada é que eu descubro coisas novas que eu preciso experimentar, posicionamentos que eu preciso ter. E como é que eu reajo diante disso?
quando se fala de ouvir a Deus e aprender com Ele como eu devo me comportar. Quando eu falei no início que um relacionamento ele só existe quando as partes que estão envolvidas elas são participantes disso, eu quero dizer para vocês que em todas as situações do nosso dia a dia, quando nós somos igreja, nas nossas individualidades e particularidades, nós precisamos não olhar só para nós, indivíduos, mas nós precisamos olhar para Deus e entender que Ele é participante ativo disso e que Ele quer fazer algo nas nossas vidas e nos nossos corações. E é sobre isso que eu quero conversar com a igreja, porque no meu momento em que eu me deparei com uma situação que eu precisava mudar, eu comecei a ver o quanto eu anulava Deus nas minhas decisões. E Ele vem, o Espírito Santo, que é amável, diz, preciso sinalizar uma coisa. Sabe, tudo isso que tu está vivendo, eu quero fazer parte. E daí eu digo, peraí, se Ele quer fazer parte, quer dizer que até o momento Ele não tem participado. Então eu venho hoje, nessa noite, sinalizar isso a vocês, mas compartilhar algumas coisas da palavra que nos mostram e que nos revelam de que o Espírito Santo, Ele é o personagem principal de toda essa jornada cristã que nós vivemos. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 12, nos versículos 28 ao 31. Marcos, no capítulo 12, nos versículos 28 ao 31. Diz assim a palavra de Deus em Marcos 12, 28 ao 31. Um dos mestres da lei chegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhe houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus e único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que esses. Amém? Essa passagem ela é muito conhecida por todos nós. E deixa eu voltar um pouquinho assim, só para compartilhar com vocês o que estava acontecendo. Eu gosto muito dessa parte, porque os fariseus e saduceus, que eram os caras religiosos da época, vêm confrontar Jesus. Eles queriam mesmo era quebrar as pernas de Jesus, com um monte de argumento para ver como Jesus ia se sair respondendo para eles. Então eles perguntam: tu acha que a gente tem que pagar mesmo imposto para César, e como é que a gente reage a isso? Ele fala, diz a palavra lá que quando um homem falece, deixa a esposa sem descendência, o irmão tem que casar e tal com ela. Se todos os irmãos morrerem lá no céu quando se encontrarem, com quem que ela vai ser casada? Começaram a tentar enrolar Jesus para ver o que ele ia responder. Em todas as respostas, Jesus ele foi brilhante. E esses caras da época, eles eram os que mais confrontavam Jesus, porque eles acreditavam ter eles as palavras e o entendimento melhor a respeito de viver um relacionamento com Deus, se assim nós podemos dizer. E quando Jesus vem, Jesus confronta eles, e eles decidem então confrontar Jesus e começam a perguntar esse monte de coisa. Só que um deles percebe que Jesus está saindo muito bem, ele está falando assim uns negócios muito bons, aquele tapinha com luva no rosto, né? Daqueles fariseus e saduceus, e ele chega e pergunta: Jesus, então me diz uma coisa, qual é o maior mandamento? Me explica aí qual é o maior mandamento. E ele fala algo que eu acredito que todos nós sabemos, que amarás a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, tá? Quando ele fala ali, nós vemos que existe uma ordem. Tanto quando ele vai falar sobre amar o próximo como a nós mesmos, ele fala o segundo mais importante, ou o segundo e ele começa a falar: amarás o próximo como a ti mesmo. E eu concordo muito com essa ordem, e eu acredito que isso não venha como valor, o que é mais pesado ou não. Mas existe uma ordem que nós precisamos respeitar, e o porquê disso. Porque se eu não me relaciono com Deus ao ponto de ter a revelação do amor dEle, e me relacionar amando Ele de todo o meu coração, eu não consigo ter com clareza a ideia de como é amar a mim mesmo e ao próximo.
Porque ali, quando ele fala do segundo mandamento, ele fala a respeito de amar o próximo como nós nos amamos. Então, precisamos ter amor próprio, precisamos ter uma atenção com o nosso coração, com a nossa vida, e tudo que nós vivemos e experimentamos, nós compartilhamos com o nosso próximo. Então, por favor, amados que estão aqui juntos, vamos nos amar mais, assim como Jesus tem revelado ao seu coração, para que nós possamos nos relacionar de uma forma melhor. A palavra ela diz assim, então, amem a Deus sobre todas as coisas. Amem a Ele, conheçam o coração dEle, conheçam o que Ele precisa derramar sobre nós. Porque daí dessa forma você tem a clareza de como se amar e amar ao próximo. E isso nós vivemos um mandamento. Às vezes nós procuramos tanto uma regrinha, uma fórmula, né, para viver relacionamento com Deus. A gente precisa daquela lei, né? Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E aí é um mandamento, ele deixa uma ordem para a gente. E essa ordem, ele é o amor. Essa ordem é amor, é puro amor. Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. O que eu tenho visto nesse tempo? Que nós temos na igreja buscado realmente nos dar bem, nos relacionar bem como irmãos, né? Ser igreja, ser família, né? Nós queremos crescer, nós queremos dar importância àquilo que nós conquistamos nas nossas vidas. E toda a base disso é o nosso amor a Deus, né? Nós queremos viver igreja, mas a base de tudo isso é o nosso amor a Deus. Mas no meio disso nós encontramos muitos conflitos, coisas que não são tão tranquilas de lidar. E nós precisamos então aprender como nos posicionar. Nós precisamos saber o que fazer quando nós encontramos esses conflitos, esses desafios no meio do caminho. E nisso nós precisamos dar atenção em amar a Deus. E por que isso é importante? Porque na revelação de quem Ele é, do seu grande amor, que nós sabemos exatamente o que nós precisamos fazer. Só que eu acho e eu começo a ver que muitas vezes a igreja ela esquece muito dessa parte, aquilo que se refere a Deus. Em 2011, eu fiz a escola de ministérios, tá? Que é hoje onde eu trabalho, eu sou coordenador da escola. Então, em 2011 eu fiz o curso, fui aluno da escola de ministérios. Mas existiu um processo para eu chegar até lá. Não foi simplesmente, quero fazer uma escola, vou largar tudo, porque não é fácil largar tudo, né? Eu vou ficar 5 meses lá no internato aprendendo de Deus, né? A respeito da minha vida e tal. Um processo aconteceu na minha vida e eu tive uma conversa com Deus. Uma conversa muito importante com Ele, que me fez tomar essa decisão de ir para a escola de ministérios. E o que Ele me falou? Eu estava com muita dúvida, eu não sabia se eu largava tudo, se eu largava estudo, se eu largava trabalho, eu ficava longe da minha família, longe da minha igreja, longe dos ministérios, eu ia precisar abrir mão de tudo isso para poder fazer a escola. E eu orando, Deus fala assim, Rafael, quero te pedir uma coisa. Eu estou esperando o tempo em que tu pare de me usar como um amuleto. E eu, nossa, que pesado, né? Dele, eu quero que tu pare um tempo de me usar, descubra que eu não sou teu amuleto. Obrigado, Cris, depois eu pego ali. Deu pensando, como assim, Deus? E eu comecei a perceber que na minha vida, quando eu tinha problemas, eu acionava Deus, eu ativava Deus. Vem Deus, agora é teu momento. Daí ela resolvia os meus problemas, né? Ajeitava a situação para mim, mas quando eu estava bem, que Deus, mano é Deus. Fazer as coisas do meu jeito, eu cumpria, né? Fazia do jeito que eu queria. As minhas atitudes sempre elas foram assim. Sempre quando eu precisava escolher alguma coisa, decidir por alguma coisa, eu decidia baseado na minha força, naquilo que eu queria. Mas quando as coisas davam errado, que eu lembrava que eu servia a Deus, né? Peraí, vou ativar Ele aqui de novo. Chega aí, faz o que tu precisa fazer, agora já fez, já ajeitou as coisas para mim, então volta aqui. Vai descansar um pouquinho que eu continuo a jornada aqui por diante. E me quebrei muito nisso. Então percebi depois de anos que eu usava Deus como um amuleto. E eu não sei se alguém está se identificando comigo nisso. Mas era muito assim. E muitas vezes eu esquecia de olhar para Deus e dizer, tu é poderoso, tu é amoroso, tu sabe tudo a respeito de mim. Então toma minha vida por completo. Eu deixava ele um pouco de lado. E uma das coisas que ele me falou, ele disse, eu quero que tu tire um tempo para mim. E aquilo ali que me deu um negocinho no coração. Ele disse, eu quero que tu tire um tempo para mim. Ele não falou, eu quero que você tire um tempo para nós dois. Ele não falou que eu quero que você tire um tempo para você. Ele disse, eu quero que você tire um tempo para mim. E eu me questionei, por que tu quer que eu tire um tempo para ti, Deus? E ele falou, porque eu quero que tu me conheça e saiba quem eu sou.
É o momento de descobrir quem eu sou. Porque isso sim vai fazer diferença na tua vida ministerial, em tu viver o Evangelho, que tu viver com Jesus, você precisa descobrir quem eu sou. Então isso foi o que direcionou a minha vida durante anos. Levar uma vida que se dizia cristã, mas sem a participação de Deus nela. Isso para mim foi muito complicado. Porque daí quando eu cheguei lá, eu comecei a conhecer Deus, eu comecei a descobrir quem Ele era. Eu disse, olha, cara, eu podia ter descoberto isso antes, que ia evitar um bocado de problema na minha vida. Eu podia ter descoberto que o coração de Deus se movia assim por mim, que Ele era poderoso a esse ponto na minha vida, porque durante muitos anos eu quis fazer o que Ele pode fazer na minha vida e eu quebrei muito a cara. E eu não sei, mas às vezes eu olho para a igreja no geral, e eu olho que às vezes a gente reage muito assim. A gente tem esse comportamento muito forte de viver as coisas, de estabelecer um sistema, de estabelecer uma ordem muito baseada naquilo que nós queremos e aquilo que nós podemos fazer, e nós esquecemos que Ele é o personagem principal. É engraçado, mas a gente coloca Deus como um coadjuvante dessa história, sendo que Ele é o principal. A gente coloca Deus para o lado e diz, agora é o meu momento, eu preciso fazer algumas coisas, eu preciso dar conta de algumas coisas, sendo que Ele quer passar por todo esse processo junto. E eu acho que isso é cultural nosso, isso é uma coisa que nós somos criados a ser assim, só que nós entramos nessa vida com Deus, que era para ser uma vida nova, uma vida diferente, e nós permanecemos fazendo da mesma maneira. Nós deixamos Deus de lado, nós colocamos Ele como um coadjuvante da história. Deixa eu abrir meu coração aqui para vocês, ainda que isso vocês não têm culpa em nada disso, mas vocês me esclareceram muita coisa. Desde quando a igreja começou, que eu trabalho no Ministério de Louvor, né? Que eu trabalho com a galera, ando com a galera aí que faz parte do Ministério de Louvor. Gente, é uma loucura a gente ouvir a igreja falando no Ministério de Louvor, porque a gente não sabe para onde ir. Um dia a gente resolveu tocar as músicas do momento, amigo. Vai lá, um Salvon, um Morada, essa galera que tá bombando, a gente canta, daí chega o pessoal, gente, eu não tenho ideia do que vocês estão cantando. Gente, que músicas são essas? Não estou entendendo nada. A gente, não, fica tranquilo, irmãos. No próximo vocês vão ficar felizes. Daí a gente volta, né? Um Ademar, umas músicas mais congregacionais que o pessoal mais conhece. Daí chega uma galera, nossa, gente, que músicas são essas que vocês tocaram hoje? O negócio meio abriram um baú lá, tiraram as cifras que estavam no baú. Eu disse, gente, eu já não sei mais para onde eu vou. Porque um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, e a gente fica perdido. Eu acho que o pessoal do louvor deve estar sentindo a verdade. Rafael nos representa, porque a gente não sabe para onde ir muitas vezes. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tipo de questionamento, esse tipo de situação, ele começa a nos ensinar muitas coisas. Porque muitas vezes eu subia ali no altar, olhando para vocês, assim para a igreja, dizendo, hoje eu acho que esse tipo de adoração vai levar todo mundo junto para a presença de Deus. E não acontecia. Eu, meu Deus, qual é a fórmula disso? E sabe o que eu entendi qual é a fórmula? Eu chegar ali em cima e olhar para Ele. E é para Ele o negócio. E daí todo mundo vai junto, né? Todo mundo com essa intenção no coração. A música que for ministrada ali, ela tendo um princípio bíblico ali, todo mundo vai junto, seja ela antiga, nova, do momento ou não. Porque é para Ele. E para Ele vai amar tudo que a gente estiver fazendo ali, de todo o nosso coração. Olhando para Ele, apaixonado por Ele. Sabe? Então a adoração ela muda, a nossa intenção ela muda porque Ele foi colocado como principal no negócio. Ele não é coadjuvante nessas decisões de como fazer uma ministração de louvor boa. Não. Ele é o principal, eu olho para Ele e digo, é para Ti. Eu vou entregar essa canção para Ti. Eu vou dizer das coisas que Tu tem feito na minha vida em gratidão a Ti. E quando todos nós tivermos essa consciência, daí, cara, não precisa mais se preocupar, né? Qual a canção, se é do momento, vai todo mundo junto. Entende? Porque muitas vezes a gente toma a decisão baseada nisso. No que o irmãozinho está pensando, no que eu penso da minha vida, no que eu vou conseguir, qual a expectativa que eu tenho, e a gente vai tomando esse tipo de decisões,
até que no meio do caminho a gente vê que Jesus entrou na jogada, ele fez um negócio lá e ele fez brilhantemente. Eu digo, podia ter contado com ele desde o início, né, da jornada, mas eu estou nessa, né, deixa ele um pouquinho de lado ou não. Então a gente precisa se atentar a isso. Lá em João, no capítulo 14, a musiquinha que todos nós conhecemos e aprendemos a cantar a palavra, mas em João 14, no versículo 25 e 26, diz o seguinte, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Segura aí, continua aberto aí. Olha o que ele está falando com os discípulos. Jesus está trocando uma ideia com eles, porque vai começar as perseguições, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, vai acontecer tudo que ele tem falado que vai acontecer. Então ele está instruindo os discípulos, né, do que vai acontecer a partir disso, como eles devem se comportar e acalmando o coração deles, porque os discípulos iriam ficar sozinhos. Jesus ele ia sozinhos, né? Porque Jesus ele ia subir aos céus e não estaria mais ali com ele como ele estava até aquele momento. Então ele diz: esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Daí no 26 ele diz: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Ele falou por acaso para os discípulos: olha gente, vocês estão graduados, pós-graduados, doutorado em questão de viver evangelho. Fica tranquilo, eu estou indo porque vocês sabem tudo. Vão tranquilo, vivam isso de boa, porque vocês estão mais que capacitados para viver isso. Ele falou isso? Ou ele falou: gente, viva do jeito que vocês querem. Eu olhei para vocês, achei o coração de vocês tão mimoso, vocês são tão fofos, sigam aí do jeito que vocês querem, que eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho. Ele falou isso? Não, ele não falou isso. Ele olha e diz: gente, tudo que eu estou falando aqui são ensinamentos que eu liberei para vocês enquanto eu estava junto com vocês. Legal? Legal. Mas eu vou deixar alguém que vai te lembrar de tudo isso que eu te ensinei. Porque nesse negócio de viver evangelho, de relacionamento com Deus, eu não posso me anular. Eu não posso deixar a bomba na mão de vocês e pular fora. Eu preciso estar presente nisso. Então entendo que eu ensinei muita coisa para vocês. Eu estou indo. Vocês sabem muita coisa, mas ainda assim eu deixarei com vocês o Espírito Santo, que vai lembrar e ainda mais instruir vocês nos momentos que vocês precisarem. Ou seja, vocês não vão ficar sozinhos. Eu não vou deixar você sozinho. E por que ele fala isso? Porque ele não confia na gente? Cara, vamos mudar essa mentalidade. Não é por isso, é porque evangelho é relacionamento. Se ele decide ir embora e ficar na dele tranquilo, ele para de se relacionar com a gente. O que acontece é que nós, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nós não estamos sempre dispostos a viver relacionamento. Porque nós falamos assim: olha Deus, eu vou te deixar aqui no cantinho paradinho, que eu vou lá tomar algumas decisões, daqui a pouco eu volto, porque se der errado, tu precisa arrumar algumas coisas para mim lá. Cara, que relacionamento ruim é esse? Isso não é saudável. E ele quer ser participante de tudo isso. Então ele diz: gente, eu vou ficar aqui, vou deixar o Espírito Santo para ajudar nessa jornada, para ajudar vocês em tudo que está rolando. Nós somos libertos de um evangelho opressor, né? E eu digo que eu não estou dizendo que o evangelho ele é opressor, mas que por muito tempo foi pregado dessa maneira, né? Que Deus ele era um carrasco, ele não era um pai. A gente errava, pum, raio na nossa cabeça. E eu tinha muito medo disso. Você pecava e ia para o inferno. Eu evangelizava as pessoas assim, né? Olha, filha, é melhor tu te converter, porque senão tu vai para o inferno. E daí a gente ficava com medo, se convertia. A gente se convertia por medo, e não por amar a Deus. E daí, ao longo dos anos, começa a acontecer o quê? As pessoas começam a pregar sobre um Deus Pai. Um Deus que cura, um Deus que nos ama incondicionalmente, que não quer deixar a gente da forma que a gente está. Ele começa então a cuidar do nosso coração. E nessa mudança de visão do que é Deus, nós também mudamos. Porque nós deixamos de ser escravos, de sermos servos e nos tornamos o que? Filhos. Né? Novas características parece que chegam até nós. Antes, naquele evangelho opressor, que pregava, e pelo menos eu fui alcançado por isso, gente. Não digo dentro da igreja, porque quando eu me converti, graças a Deus que muita coisa já tinha mudado, mas o dia a dia, um parente, né, fala para ti: olha, tem que fazer, senão vai para o inferno. Eu fui alcançado por isso. Mas a gente sai desse lugar e eu glorifico a Deus porque nós saímos desse lugar.
e nós vamos para um outro lugar e nós também mudamos, nossa identidade muda. Vou dizer para vocês como é que eu me comportei nessa mudança. Ô malvada condição que a gente tem de ser extremista, gente. A gente não tem equilíbrio no negócio, a gente é muito extremista, porque aqui eu era um servo, né, vivia louco de medo de Jesus, daí aqui eu passo para esse lado de onde eu vejo Ele Deus Pai, e eu sou filho. No meu dia a dia, eu precisava viver essa realidade, eu precisava viver a realidade de um Deus Pai que me amava, e não é tão fácil assim, porque é uma mudança de mente, a gente sabe de toda essa transformação. E eu vivia numa cobrança, gente, ser filho. Eu preciso ser filho. Porque eu preciso ser filho, eu tenho que ter um coração de filho, eu tenho que ser filho, e daí eu pensar como é que eu posso ser filho, o que eu tenho que fazer para ser filho, e era o que eu tenho que fazer, como eu devo fazer, e na minha força, no meu braço, quando eu vi eu estava fazendo tudo que eu fazia antes, da mesmo jeito, só mudou o conceito. Eu nunca vou conseguir ser filho se eu não tiver a revelação de um pai. Não vou conseguir. E quem é o pai? Eu? Não, é ele. Ou seja, eu tenho que trazer ele para essa jogada e dizer, vamos andar junto aqui e me revela quem tu é e mostra quem tu é, porque eu sei que só assim eu vou conseguir ser filho. O que acontece é que eu anulo ele. Como é que eu vou viver essa experiência se eu tenho anulado Deus nas minhas atitudes, naquilo que eu tenho vivido? E é o que ele diz para a gente, cara, eu vou ir, mas eu vou deixar alguém com vocês, porque nessa jornada vocês não podem seguir sozinhos. Eu não sonhei que você estivesse fazendo tudo isso sozinho. O que eu sonhei é que você estivesse fazendo isso comigo. Que você estivesse experimentando isso comigo. Então, será que a gente podia andar junto de agora por diante? E a gente tem vivido esse tipo feito esse tipo de coisas na presença de Deus. Quantos desejam aqui ver o Deus da Bíblia? Quantos desejam? A Bíblia é aquilo que nos direciona como cristãos. Então, acho que todo mundo deseja ver o Deus da Bíblia. Quantos experimentam diariamente milagres poderosos, como a gente vê na palavra? Quantos? Quantos têm clareza, percepção clara de um Deus de amor, de um Deus Pai, todos os dias na sua vida? Quantos têm? Cara, isso deveria ser uma resposta quase unânime de todos nós. Eu vejo, eu experimento, eu vivo essa realidade. E por que não é? Você já se perguntou por que não é? Ou por que nós não temos visto os milagres diariamente? Por que nós não temos contemplado Deus como um Pai de amor? Por que a gente tem tanta dificuldade disso? Você tem perguntado o porquê? É porque Ele é coadjuvante. Porque Ele está lá esperando só a gente dar liberdade para que Ele faça alguma coisa. E é isso que eu acabei vivendo, entendeu? Quando eu comecei a ver as mudanças que eu precisava viver na minha vida, quando eu comecei a ver os posicionamentos e as portas que deviam ser fechadas e as portas que deviam ser abertas na minha vida, eu comecei a fazer assim, peraí, eu vou fechar essa aqui, que essa aqui não está mais legal, com licença. Eu vou tentar abrir essa aqui, está difícil de abrir essa aqui, eu tenho que abrir essa aqui. Eu comecei a fazer tudo sozinho, porque eu sempre fiz assim. Só que quem controla não, mas quem direciona a minha vida, quem anda comigo, que me ajuda a esses processos tão complicados às vezes acontecerem e serem saudáveis, é Deus. E chegou uma hora que Ele sinalizou, Ele disse, Rafael, presta atenção aqui, para um pouquinho, posso te ajudar? Posso fazer parte desse negócio? Será que não é agora que tu pode pedir para mim, para eu ser poderoso na tua vida, para eu ser amoroso na tua vida, para eu ser o Deus que conforta o teu coração? Será que tu não podia deixar eu ser um pouquinho? Porque tu não tem dado espaço para mim no teu dia a dia. E daí que eu me liguei que estou esperando tanta coisa, tanta expectativa, mas quem tem feito todo o trabalho sou eu. Tenho esquecido de colocar Deus nessa jogada. Eu não estou pregando aqui, pessoal, que nós não temos valor. Não estou falando nada disso. Ou que na nossa vontade tudo vai dar errado. Não estou falando, mas provavelmente vai dar. Eu não estou falando nada disso. Eu não estou anulando vocês de toda essa jornada. Sabe que eu estou encorajando vocês a olhar para Ele e dizer, peraí, vem. Eu realmente quero tu presente aqui. Eu quero que você esteja junto comigo fazendo parte de todos os processos e de toda essa caminhada que eu estou tendo ao longo dos anos.
Porque eu sei que quando tu entra na jogada, quando tu tá junto, quando eu decidi viver relacionamento, eu consigo ver as coisas acontecendo e é de forma saudável. Eu não quebro a cara no meio do percurso, eu não quebro a cara no meio de tudo isso. E olha, gente, nós como igreja hoje estamos vivendo um tempo de muitas novidades, e novidades que muitos nem esperam viver. A gente vai começar a ter acesso e contato com pessoas, com grupos de pessoas que até hoje nós como igreja não tivemos. E a gente não sabe nem como lidar. A gente não sabe nem como lidar com esse tipo de gente. Que são amados por Deus, que são irmãos nossos, como todos que estão aqui sentados. A gente não sabe lidar. E sabe por que a gente não sabe lidar? Porque a gente está tentando lidar da nossa forma, tentando entender da nossa forma. E quando ele entra nisso, ele diz, deixa eu ensinar vocês, gente. Deixa eu mostrar para vocês o quanto eu amo. O quanto eles têm valor para mim, porque vocês precisam se mover dessa forma. E ele fazendo parte dessa história com a gente, nossa, tudo muda. O que acontece é que hoje, muitas vezes, nós entramos dentro da igreja com expectativas que têm a ver com nós, conosco, comigo. O que a igreja vai liberar sobre a minha vida? O que hoje o pastor vai pregar, o Rafão vai pregar, que vai abençoar a minha vida? O que vai contribuir com a minha vida? O louvor que hoje o Gé vai ministrar, que a Gabi ministraram, o que isso pode mudar na minha história? O que isso pode causar na minha realidade? O que essa palavra tem que ela pode te levar para mais perto dele e fazer tu conhecer mais? Nas canções que são ministradas, cara, que oportunidade grande que eu tenho de tocar o coração dele e engrandecer a ele, porque o tempo de adoração é para isso. Não só eu, não é só a respeito de mim, não é só a respeito de ti, é a respeito de nós e ele, é a respeito da minha vida e da vida dele em mim, é a respeito do amor que ele deseja receber da minha parte, do amor que eu desejo receber da parte dele. Eu quero ser o alvo do amor de Deus e eu quero que ele seja o meu alvo de amor. Eu quero olhar para ele e derramar sobre ele a minha vida, derramar sobre ele as minhas expectativas, derramar sobre ele as minhas decisões. Eu quero que ele participe disso. Porque ele vive, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Quantos têm provado isso no seu dia a dia? Ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da paz. Quantos têm provado isso no seu dia a dia? Quanto tem experimentado essa manifestação gloriosa de Deus, aquilo que diz respeito a Ele, as características que são só dele, que só Ele pode fazer na nossa vida? Quem tem experimentado isso no seu dia a dia? E aí que Ele me sinaliza e diz, olha, eu tenho muita coisa em mim que eu posso contribuir na tua vida, que pode ser importante no nosso relacionamento e eu quero derramar sobre ti. Você que vive relacionamento tanto conjugal quanto relacionamentos de amizade, cara, quando te anulam dessa parte, você já fica todo chateado. Vai, só o que ele quer, só o que ele pensa. É fazer só as coisas que ele quer fazer. Tem que ser tudo do jeito dele. Sabe por quê? Porque isso não é relacionamento, cara. Isso daí não é relacionamento. Relacionamento é quando ambas as partes estão participando e estão dispostas ali vivendo algo. E nós temos o costume de fazer isso no nosso relacionamento com Deus. Então, muitas vezes nós entramos e saímos dentro da igreja e a gente olha cultos e vê ministrações onde a presença dele ela não foi manifesta, porque ali ele está. Porque ele é onipresente. Ali ele está, mas a presença dele não foi manifesta porque eu não dei a liberdade para que ele fizesse isso. Eu não tenho dado a liberdade indiretamente, sutilmente, eu tenho anulado Deus de participar da minha vida. De dar a Ele liberdade para que Ele seja poderoso dentro da igreja, poderoso na minha família, poderoso dentro do meu coração, poderoso nos momentos de adoração. Escuta, Ele é o personagem principal. É Ele que é o personagem principal de toda essa história. Foi Ele que sonhou com tudo isso. Foi Ele que preparou tudo isso para a gente viver. São os sonhos do coração dEle que nós temos buscado. É isso que faz a diferença. O Evangelho ele é diferente por causa disso. Porque existe um relacionamento com Ele que nós podemos provar, que enquanto nós não decidirmos e aceitarmos, nós não conseguimos provar. Então nós precisamos olhar para essa realidade e dizer, Deus,
seja participante de tudo que nós vivemos. Eu te dou liberdade na minha vida de tu fazer o que tu precisar fazer na minha vida, na minha história, porque tu quis assim, tu sonhou dessa maneira. E eu creio que grandes coisas nós vamos viver por esse tipo de visão, de realidade, quando nós abrimos o nosso coração e não olharmos só para a gente. Quantos desejam uma experiência realmente transformadora nessa noite com Ele? Quantos estão dispostos nessa noite a entregar tudo a Ele? Não pensando só em você. Eu vou entregar, mas olha, eu tenho minhas reservas. Gente, sem reservas. Mas a Ele. Um louvor, uma adoração, que Ele olha para o teu coração e diga, nossa, olha o que Ele está falando para mim, olha os sentimentos que Ele tem movido por mim. Quantos estão desejando isso? Eu confesso para vocês que essa é a nossa melhor decisão, porque não tem a ver só com a gente, tem a ver com a gente e com Ele. Amém? Vamos colocar de pé, a equipe de louvor, me ajude, por favor.